Olá, boa noite. Uma comissão de senadores esteve em Minaçu, Goiás, e disse apoiar a reabertura de uma mina de amianto localizada na cidade. A produção foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez parte da comitiva. Os senadores Davi Alcolumbre, Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo e Chico Rodrigues foram no sábado a Minaçu, no extremo norte de Goiás, a 504 quilômetros da capital Goiânia, para conhecer a situação dos trabalhadores da mineradora Sama, que produz amianto crisotila, usado principalmente na construção civil. Desde 2017, a extração e a venda do amianto estão proibidas pelo STF em todo o país. O Supremo concordou com o argumento de que o material é cancerígeno. Junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Comissão Temporária Externa de Senadores percorreu a cidade, visitou as instalações da Sama e participou de uma audiência pública. Os senadores afirmaram que vão se empenhar para que o Supremo reverta a decisão. As pessoas perdendo os empregos, a cidade de Minaçu com quase 40 mil habitantes e ver que é alta tecnologia. Uma decisão equivocada, né? Então buscarmos aí uma solução junto com os trabalhadores, junto com a classe política do município, do estado de Goiás, do Senado Federal e com certeza vai ser revista essa posição. Os trabalhos científicos estão aí mostrando que não existe nenhum problema que causa câncer, como foi justificado para o seu fechamento. Então, nós temos a convicção que o Supremo Tribunal Federal vai rever a sua posição e vai entender que essa mina ela é fundamental para a população de Minaçu, para Goiás e para o Brasil. Não é possível que a frieza de uma linha de lei possa se sobrepor à vida das pessoas que trabalham, que tiram o seu sustento com dignidade nessa mineradora, fazendo com que riquezas sejam transferidas para este município, para o estado de Goiás e para o Brasil. A minha presença é para assegurar que um poder constituído da República, a partir de hoje, está com os olhos voltados a esse drama que vive as famílias de Minaçu. A comissão externa temporária foi aprovada em plenário. O requerimento foi do senador Vanderlan Cardoso, do PP de Goiás. Educação foi o assunto mais debatido no plenário nesta segunda-feira, na sessão não deliberativa, ou seja, aquela reservada aos discursos dos senadores. Com a presença de professores e estudantes da rede pública de Brasília, a sessão plenária desta segunda-feira tratou de educação na maioria dos discursos dos senadores. O Dia da Educação é celebrado em 28 de abril. E agora parece que o presidente Bolsonaro declarou que não é só o Nordeste, não, que o Brasil inteiro, nas universidades, não é preciso estudar filosofia e nem sociologia. Filosofia, meu Deus, é o nosso melhor saber. O mais sábio de todos, o mais precioso. O meu discurso hoje é uma homenagem aos professores, é uma homenagem aos gestores escolares, é uma homenagem ao povo brasileiro, é um chamamento, é uma provocação que eu faço ao povo brasileiro para sair, de certa forma, dessa indolência e falar o seguinte: a educação está boa, tem merenda, a educação está boa, tem transporte escolar, no meu tempo não tinha nada, agora tem, então está boa a educação. Não está boa. O próprio presidente Bolsonaro afirmou no jantar com figuras anti-iluministas, na Embaixada do Brasil em Washington, aparentemente a nova capital do nosso país, que sua missão não era construir nada para o povo brasileiro, mas desconstruir muita coisa do que foi feita. Como é que nós poderemos postular o reconhecimento àquele que é ator principal nas relações na educação, um professor, quando já existe uma proposta por parte do governo, através do MEC, que não vai se permitir ter esse reconhecimento, porque não vamos ter mais concursos públicos. E a Comissão de Educação se reúne nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, para debater a importância da educação no combate à violência contra a mulher.
O projeto Caminho das Flores foi criado em 2018 com o objetivo de valorizar e proteger as mulheres. Durante a audiência na Comissão de Educação, uma policial que participa da iniciativa vai apresentar o que a Polícia Civil do Distrito Federal tem feito para conscientizar as mulheres sobre o tema. Já foram mais de 3.000 mulheres atendidas, entre oficinas, cursos, palestras, eventos sociais dentro do projeto. O Senado Federal é a casa do debate, é a extensão da voz do povo. E nós acreditamos que a educação, ela pode trazer transformação para a realidade das mulheres quanto à violência doméstica. A partir do momento que nós nos apropriamos da educação para ocupar mais espaços de poder, ter mais visibilidade social e poder amparar e auxiliar a nossa amiga, nossa irmã, nossa companheira, que é a outra mulher, numa atitude de sororidade. Como a nova Previdência vai afetar professores e professoras? O assunto foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O secretário de Previdência do Ministério da Economia deixou claro: a reforma proposta pelo governo não vai afetar a diferença de tempo de contribuição entre professor e professora para quem está para se aposentar e vai ter que se submeter às regras de transição, mas haverá pedágio. Se ele falta 2 anos, ele vai pagar 1 ano a mais, vai ter que ficar 3 anos. Se ele falta 1 ano, vai pagar 6 meses a mais, vai ficar 1 ano e 6 meses, e assim por diante. Essa é a regra para quem já está muito próximo. Representantes dos professores criticaram o impacto da reforma para os professores no médio e longo prazo, considerando a falta de condições dos profissionais, baixos salários e doenças laborais. Foram feitas pesquisas em outros países e que, portanto, lá não há diferença de tratamento entre homens e mulheres, professor, professora. Eu espero que nessa pesquisa também tenham tido cuidado, tempo de pesquisar as condições de trabalho desses professores de outros países. Qual é o nível de investimento desses outros países na educação? Fazer um ajuste agora é absurdo. Por quê? Porque 1/3 da nossa categoria, 33% da nossa categoria, sofre com doenças profissionais. Então, 1/3 da categoria está se afastando da sala de aula temporariamente ou de forma definitiva por doenças laborais, doenças profissionais. O secretário lembrou que problemas estruturais da categoria dos professores não serão resolvidos pela Previdência. A gente sabe que a remuneração do professor está longe de ser a ideal, que as condições de trabalho em muitas escolas está longe de ser a ideal, mas nós devemos avançar nessas áreas, né, e melhorar a remuneração, que acho que já tem políticas nos últimos anos que melhoraram bastante, e em melhorar as condições de trabalho dos professores, mas não jogar para a Previdência um problema que não é previdenciário. É fato que não vamos resolver. Agora, também não tem nenhuma medida, nenhum movimento para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Pelo contrário, nós temos congelamento por 20 anos. E o episódio de hoje da série sobre a reforma da Previdência fala sobre as mudanças na pensão por morte e no acúmulo de benefícios a que os cônjuges têm direito. A Previdência não cuida apenas da aposentadoria dos trabalhadores. Ela também paga benefícios como a pensão dos cônjuges e dependentes depois da morte do segurado ou segurada. A regra atual prevê taxas diferentes do benefício para servidores públicos e trabalhadores do regime geral. Na regra de hoje, para os servidores, a pensão por morte equivale a 100% do teto do INSS, mais 70% da parcela que superar esse valor. Para os trabalhadores do regime geral, a reposição observa o limite máximo do INSS. Atenção para a regra proposta pelo governo.
A nova proposta prevê uma taxa de reposição de 60% do benefício, mais 10% por cada dependente adicional. Assim, com um dependente, 60%, com 2, 70%, com 3, 80%, com 4, 90% e com 5 ou mais dependentes, 100%. Quem já recebe pensão não precisa se preocupar, o valor será mantido. Mas atenção, se a reforma passar, daí para frente haverá mudanças na acumulação dos benefícios. Quem esperava receber pensão, mas aposentadoria, vai ter que obedecer à nova regra. Na nova regra, o beneficiário receberá 100% do benefício de maior valor, mais um percentual da soma dos demais benefícios. Até um salário mínimo, 80%. Entre 1 e 2 salários mínimos, 60%. Entre 2 e 3 salários mínimos, 40%. Entre 3 e 4 salários mínimos, 20%. Acima de 4 salários mínimos não tem acréscimo, é zero. Quer saber mais sobre a reforma da Previdência? Acesse a página da TV Senado no YouTube. Até a próxima! A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou o pedido para o Tribunal de Contas da União investigar o preço dos combustíveis. E a Petrobras passou a divulgar diariamente os preços de gasolina e diesel em todos os locais de venda às distribuidoras. Mais transparência em relação aos preços dos combustíveis. Essa é uma demanda cobrada há tempos pela sociedade, que vem sentindo no bolso os reajustes. O consumidor e o cidadão, ele tem direito a saber do que ele está sendo cobrado. Então, a política de preços da Petrobras, ela também não é transparente. Então, por isso, através da nossa comissão, da CTFC, que é a Comissão de Transparência e Fiscalização, aprovamos uma proposta para que o Tribunal de Contas da União fiscalize, investigue de que é composto esse preço. Agora a Petrobras divulga na internet a quanto vende a gasolina e o diesel em cada ponto de venda às distribuidoras, em vez de apenas a média nacional no país. Em Brasília, por exemplo, a gasolina é repassada às distribuidoras no valor de R$ 2,10 e o diesel R$ 2,35. Mas nos postos a realidade é bem diferente. R$ 4,29 a gasolina e R$ 3,77 o diesel. Este especialista explica que o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras é formado pelas cotações internacionais destes produtos e pela variação do dólar, mas esses não são os únicos componentes do preço final. Nós temos os tributos, nós temos as margens dos distribuidores e revendedores, nós temos a mistura de biocombustível, tanto a gasolina como ao diesel, e isso varia, cada um desses agentes tem uma influência maior ou menor na composição desses preços. No caso da gasolina, o preço final é composto da seguinte forma: 32% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 44% são tributos, 13% custo da adição do etanol, 11% custo da distribuição e revenda. No caso do diesel, 55% é o valor de custo e lucro da Petrobras, 24% impostos, 6% custo da adição do biodiesel e 15% distribuição e revenda. Roberto Piscitelli acredita que deveria existir um intervalo mínimo para que a Petrobras pudesse variar os preços. Por exemplo, numa época de redução do preço internacional da commodity, que a Petrobras acumulasse um pouco de gordura. E inversamente, quando o preço se elevasse, e essas oscilações às vezes são bruscas e são acentuadas, que durante esse período, digamos assim, de preços menos favoráveis do ponto de vista do consumidor interno, isso pudesse ser compensado com aquela gordura. Quando se fala o preço da gasolina, por exemplo, o preço do diesel, não estamos falando do carro de passeio apenas, não estamos falando da passagem do ônibus apenas, estamos falando aqui do preço de uma roupa que se compra, do preço do tomate, do preço do pão, porque tudo há um valor agregado, há uma cadeia de consumo, pelo frete principalmente, que faz com que se componham os preços finais dos produtos que são vendidos. Então, quando aumenta a gasolina, quando aumenta o diesel, aumenta também a conta no bolso do brasileiro. Foro privilegiado de autoridades, reformas da Previdência e do sistema financeiro. Assuntos da entrevista de hoje com o senador Álvaro Dias.
Reforma da Previdência, tributária, fiscal e do sistema financeiro. Nosso convidado hoje é o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que vai conversar com a gente sobre as reformas que considera necessárias para o país. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, o senhor fala nos seus pronunciamentos em um divórcio entre o Estado e a sociedade brasileira e na necessidade de refundar a República. O que seria isso? Olha, isso vem de longe, né? Porque quando se instituiu a República, lá no interior da Bahia, em Canudos, nós tivemos uma revolta popular, exatamente em razão do divórcio que existia entre governantes e o povo. E desta revolta se dizimou uma população inteira de Canudos, a chamada Revolta de Canudos. Então, a nossa república tem já o vício de origem, né, que é a distância entre autoridades e a população. Pois bem, nós estamos vivendo esse divórcio hoje. As instituições públicas brasileiras estão muito distantes das aspirações da sociedade. É por essa razão que há uma negação reiterada da existência da República. A República que temos mais parece, às vezes, com o Império, porque passa a impressão, a maioria do povo, que trata-se de um grupo, autoridades constituídas, que usam o poder para preservar os seus privilégios, em prejuízo do interesse maior de toda a população. Quando nós falamos em refundação da República, nós pregamos a mudança desse cenário, que passa por reformas essenciais. A reforma da Constituição, em muitos dos seus dispositivos, a regulamentação de dispositivos constitucionais, mas, acima de tudo, a prevalência da lei. E há algo insubstituível: todos devemos ser iguais perante a lei. Se queremos instituir e consagrar a República para valer, nós temos que respeitar a lei. Todos devemos nos submeter a ela. Somos acusados de legislar mal. Muitas vezes até legislamos bem, mas a lei é interpretada ao sabor de conveniências e de circunstâncias. E isso estabelece o divórcio. O interesse da população é um, o interesse das autoridades é outro. Esse conflito que há hoje entre os poderes tem muito a ver com essa realidade. Senador, de que instituições o senhor está falando? O Congresso é eleito, o presidente é eleito, os governadores são eleitos? Eu falo do Executivo, eu falo do Legislativo, eu falo do Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido esse fosso enorme, né? Colocando a população muito distante. Se colocando acima da Constituição, ao invés de se constituir guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, rasga a Constituição porque se considera acima dela. Nós tivemos, nestes dias ainda, censura a uma revista, a revista Cruzoé, o site O Antagonista, o inquérito para investigar internautas que supostamente estariam desagradando ministros do Supremo Tribunal Federal, uma violência ao que existe de legislação no país. Nós estamos realmente distanciados. Então, quando se fala, olha, não se pode estabelecer esse conflito entre os poderes, instalar uma CPI, lava-toga, por exemplo, incitar ao conflito. Não, o conflito que há é entre as instituições e a população. E, senador, como é possível promover algum tipo de conciliação? É exatamente acabando com os privilégios das autoridades, é um bom começo. Eu faço questão de salientar que há lá na Câmara um projeto que já passou pelo Senado e não foi fácil, e demorou, mas passou, está na Câmara aguardando deliberação, só a deliberação, já passou por todas as fases da tramitação, está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. É um projeto que acaba
com o foro privilegiado das autoridades no Brasil. E não são poucas as privilegiadas, são mais de 55 mil autoridades. O foro privilegiado ganhou asas e voou na Constituinte de 88. E hoje é uma excrescência, é uma imoralidade, é um retrocesso. Se você vai aos Estados Unidos, quais são as autoridades privilegiadas com um foro especial? 0. Você vai na Alemanha, 1 autoridade. Você vai em Portugal, 3. Pode percorrer o mundo, não há nada igual ao que há no Brasil. Esse estandarte da impunidade, que é o foro privilegiado, coloca lá num patamar de superioridade autoridades que nunca são julgadas. Eu vou só dar um número aqui para encerrar esse assunto, porque não precisa mais, não é? Nós tivemos em 5 anos da Operação Lava Jato 850 condenações em primeira instância, ou seja, dos que não possuem foro privilegiado, sejam ex-presidentes, sejam ex-ministros, ex-parlamentares, ex-governadores. Foram 850 condenações com 3.000 anos de prisão. Aqui, no Supremo Tribunal Federal, em 5 anos, apenas uma condenação. Portanto, essa é a diferença. A diferença é o foro privilegiado. Se nós queremos nos aproximar, ou se nós queremos trazer a sociedade para mais próximo de nós, nós temos que começar acabando com os nossos privilégios. E este é o privilégio do momento. Em razão da Operação Lava Jato, ele está presente no dia a dia do noticiário. Então é preciso acabar com ele com urgência. Senadora, a Previdência também tem sido, para voltar a falar sobre reformas, a Previdência também tem sido tratada como uma forma, a reforma da Previdência, como uma forma de também combater privilégios, né? O senhor disse que a Previdência precisa sim de aperfeiçoamentos, mas que a atual reforma que está sendo debatida não chega perto de ser a solução para o déficit público, né? O que o senhor pode explicar? Pois não. Olha, estão colocando a reforma da Previdência como o próximo milagre, né? Capaz de salvar o Brasil, de resolver todos os nossos problemas. Não teremos mais problema algum no Brasil se aprovarmos a reforma da Previdência. Isso é uma falácia, isso é um atentado à nossa inteligência. Fala-se numa economia de R$1 trilhão em 10 anos. Primeiramente, é preciso dizer que não estão dizendo com que premissas, quais premissas foram utilizadas para esta conclusão, que a economia será de R$1 trilhão. Poderiam dizer 2 trilhões, que eu acreditaria da mesma forma. Por quê? Porque não apresentam as premissas para se chegar a esta conclusão. A promessa do governo é apresentar na comissão especial, já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas não deveria ter apresentado, meu Deus do céu. Vão apresentar quando? Depois de todo esse nervosismo? Enfim, mas vamos admitir que seja real essa economia de R$1 trilhão. Essa economia desaparece em apenas 2 anos, com o déficit nominal, que é o déficit primário, somado ao valor dos juros pagos na rolagem da dívida pública. Então, são 517 bilhões esse ano. Em 2 anos, liquida-se a economia de 10 anos. Basta dizer isso para concluir. Não é suficiente a reforma da Previdência. Existem outras reformas importantes. É preciso limitar o gasto público, as despesas, eliminar o desperdício, conter o endividamento avassalador. Nós não estabelecemos o limitador do endividamento e isto é obrigação constitucional. Há questões fundamentais que não estão sendo ainda encaradas com a necessária celeridade e competência. Em relação à reforma do sistema financeiro, senador, o senhor defende que ela é necessária? Esse é o grande desafio. Por que falar só em reforma da Previdência? O déficit da Previdência é considerado a causa maior e não é a causa maior. Até porque, se nós analisarmos bem, vamos dar aqui um dado importante. Em 2016, o déficit da Previdência alcançou 280 bilhões de reais. Responsabilidade das desonerações, 144 bilhões. Responsabilidade da DRU, 92 bilhões. Portanto, sem desonerações e sem DRU, o déficit seria
22 bilhões apenas. Portanto, o problema não é a Previdência. Eu não estou dizendo que sou contra a reforma, eu sou favorável à reforma, porque eu desejo modernização. Mas a reforma que eu prego é aquela que interessa à população e não apenas ao governo preocupado em tapar buracos da sua própria incompetência, abertos nas finanças públicas. A reforma da Previdência tem que encarar o futuro do brasileiro, que precisa ter uma aposentadoria digna para viver os últimos anos da sua existência com a dignidade que merece viver. Portanto, esta é uma questão fundamental. Eu falei em desonerações, esse ano são 310 bilhões. Agora, eu pergunto aos governos que adotaram essa política, que são os governos passados, que são os governos do PT, quem foi beneficiado com as desonerações? O trabalhador foi? Gerou emprego? Não, não gerou emprego. O consumidor foi beneficiado? Houve redução no preço dos produtos? Não, não houve redução no preço dos produtos. Então, o benefício das desonerações ficou no caminho. Ficou concentrado em nichos, grupos econômicos. E os municípios foram beneficiados? Ah, os municípios foram prejudicados. Eles foram consultados? Não, não foram consultados. Os municípios e os estados perdem neste ano, em razão das desonerações, perdem de receitas 65 bilhões de reais. E nós ficamos aqui discutindo migalhas para os nossos prefeitos. Eu digo migalhas porque são migalhas, diante do contexto da economia nacional, do bolo tributário nacional, são migalhas as chamadas emendas parlamentares. Ao invés de discutirmos para valer mesmo, né? Isso cabe ao governo. Tem que partir do governo, do executivo, porque nós estamos sob a égide de um presidencialismo de muito poder. Então, nós temos que promover essas reformas. A reforma financeira ou a reforma bancária é o calcanhar de Aquiles, é o grande desafio do governo, porque nós somos reféns do sistema financeiro. São mais de 60 bilhões de brasileiros endividados, porque o governo é generoso com os bancos. Os governos foram generosos demais com os bancos do Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.